Olá, então nesse vídeo eu vou continuar falando sobre os modelos de deficiência. Então o primeiro modelo que é o modelo social, onde a deficiência está no corpo e por isso mesmo ela é sujeita à intervenção, já que ela é no corpo, ela é isolada, o médico pode ir, cortar e remover e ajustar esse corpo ao que seria o normal. Teria então o segundo modelo que é o social, em que o problema está na sociedade e é lá que a intervenção tem que ser. E esse modelo, que é o terceiro modelo, que é o modelo relacional, ou cultural, ou político, em que a relação está, então, o problema está na relação entre o corpo e o social. Então, nesse modelo, então, o autor já começa a trazer, então, um tal de Ron Amundsen, que seria, então, um filósofo da biologia, e ele fala, então, que o conceito de normalidade é um conceito falho. Ele não dá conta de uma verdade biológica. Ele vai dizer então que toda vez que se tenta colocar essa variedade, né, que é natural na biologia, esse contínuo de formas, em duas categorias, isso é normal, isso é anormal, para ele isso é um erro. Isso me fez lembrar, uma vez eu estava lendo sobre o conceito de espécie, porque o conceito de espécie ele é central na biologia. A taxonomia é central, né? Saber que você está trabalhando com aquela espécie, não com a outra, isso é muito importante. E ainda assim, não há um conceito de espécie universal em biologia, até onde eu sei. Há, na verdade, é um conceito que é aplicado para vários grupos. Então, se você está trabalhando com fungos, é um conceito, mas com mamífero é outra coisa. Com planta vai ser outra coisa. E ainda assim é uma coisa central. Então a discussão que eu li era ser assim: será que não é uma ferramenta que o ser humano precisa para lidar com a biologia? Mas será que é uma entidade biológica em si? Então, estamos fugindo um pouco, mas voltando para o livro, então ele vai dizer então que todas as vezes que essa tentativa, né, de colocar o que é normal, o que é anormal, ela sempre vai ser temperada com um momento histórico. A gente pode pensar então o corpo gordo hoje na Idade Média. Como que era isso, né? Como que ele é visto hoje, como é que era visto antes? O corpo negro hoje, né, ou nas Américas, ou então na África. A surdez na Ilha de Bali, eu comentei no grupo lá onde fala catacoloco, acho que no Brasil, no Urubu, tem uma tribo no Maranhão, eu acho, que usa uma língua de sinal autóctone, o Urubu, sei lá, no Rio de Janeiro. Então, assim, há um momento, isso muda com o tempo, isso muda com a geografia. Então, enfim, né? Então, quando a gente fala então de uma fala gaga, uma fala que se desenrola num outro tempo, como que a sociedade reage? No caso, a sociedade que a gente está. Então, é isso daí então, segundo esse modelo, a gente tem que pensar também nessa relação. Então, ele vai dizer assim que, historicamente, sempre houve um interesse da sociedade ocidental sobre a gagueira, sobre, assim, até com uma certa curiosidade. Mas que então, só no final do século XIX, é que ela vai ser patologizada, ou vai ser colocada num enquadro, vai ser enquadrada como uma coisa que tem que ser curada, que tem que ser removida, ou que, enfim, que tem que sofrer uma certa intervenção. E que coincide com a emergência das sociedades industriais. Ah, e aí a gente, que justamente um período em que a relação com o tempo mudou, em que, né, em que o tempo é visto como um dinheiro, a relação com o ócio, enfim, tudo isso passa por uma transformação. É muito diferente ser gago numa sociedade rural, ou então, enfim, numa tribo, ou então que numa sociedade industrial. Então, finalmente, essas reflexões, né, que ele convida. Por que que nessa sociedade, por que que nessa relação, é, por que que a sociedade sempre, por que que uma pessoa que fala num outro tempo, ela não pode ser escutada a sério? Por que que ela não pode, por que se ela fala da maneira como ela fala daquela maneira, ela não pode ser levada a sério? E também tem a questão, assim, que o autor coloca lá, que isso tudo reconvida então a gente repensar, né, a maneira como as formas de comunicação, no caso da Guerra, as formas de comunicação. Então, isso me fez pensar nas comunicações não verbais,
me fez pensar no meu período quando eu tinha vários amigos surdos e como que eu aprendi com eles, outras maneiras de se comunicar. E, enfim, e deixa eu ver aqui na minha colinha, o que mais que eu tinha pensado. Claro, e o autor fala também então que, então além dele como dessas reflexões, ele vai colocar também que todos têm o direito à ajuda médica, se for necessário também, porque no modelo social fica meio que uma certa animosidade com a intervenção médica, mas ele vai dizer que nesse modelo, sim, todos têm o direito. Alguns corpos têm, vamos supor, alguns que têm uma gagueira mais intensa, isso pode gerar uma dor, e essa pessoa tem o direito de procurar intervenção médica, procurar uma fono, se for o caso, mas que ela deve levar em consideração as experiências da pessoa, não só colocar nesse quadro de correção, assim, e fora desse quadrado, a sua vida, você não tem, a sua vida é uma bosta, você não tem jeito a nada. Não. A experiência da pessoa tem que ser levada em consideração e, enfim, e a dor também faz parte de todos os corpos. Então, ele coloca, então, no caso que é uma pessoa que tiver uma gagueira severa, né? É intensa e que isso provoque dor, sim, mas como todos os outros corpos são sujeitos à dor, não é uma exclusividade do corpo gago, ou, enfim, é uma condição humana. Então, então isso começa a abrir portas para se repensar, então, até assim, se pensar para a normalização da gagueira, inclusive ver a beleza dela. Então, por que não se pode gostar da imprevisibilidade na gagueira? Eu sei que é difícil, né? Por ser humano, estar em contato, na nossa sociedade, pelo menos, com essa imprevisibilidade. Eu acho que qualquer um que já fez psicanálise, um tratamento psicanalítico, e não psicológico, hein? Psicanalítico. Né, ter contato com o sujeito lacaniano, ter contato com o sujeito do inconsciente, ter contato com coisas que saem que você não, assim, de verdade, coisas que você fala, isso causa uma sensação de surpresa. Né, a gente tá falando aqui, eu sei que é outro domínio, mas assim, eu faço um paralelo no sentido de que quando a pessoa gagueja e tem essa imprevisibilidade na fala, eu acho que a gente tem uma oportunidade única de reinterpretar de rever aquela fala, de uma outra relação com ela. Não só uma relação de, você que foge do meu controle e não consigo te controlar. Né? E essa frustração, porque todos deveriam idealmente deveria haver um controle sobre o corpo. Né? E repensar isso em outros termos. Eu acho que apreciar isso. Porque é uma experiência única, uma característica única. Como há vários modos de estar no mundo. E é uma fala que ela é única. Então eu acho que é muito mais fácil falar do que realmente fazer. Mas eu já tive momentos assim que eu consegui experienciar isso, eu acho assim, muito autenticamente. E eu percebo em mim que houve muita mudança. Estou aqui, faço vídeos, então há já um certo nível de conforto em relação a isso. E ah, eu acho que é muito bonito quando a gente consegue realmente repensar essa relação, né? Não só a relação dos outros, assim, mas a gente com a gente mesmo. E como eu já disse, eu acho antes, a nossa relação com a gente mesmo, ela também passa, ela é incorporada, né? É o grande outro, né? Ela é incorporada na gente. Então, isso que mais que o autor coloca aqui, né? Então, ele fala por que a gente tem que, para ser, como eu já falei antes, a gente tem que falar um certo ritmo para ser levado a sério, né? Repensar as relações humanas, então, e é um paradoxo nisso tudo, né? É uma certa assim, não intuitivo, né? Por exemplo, tem uma abordagem fonoaudiológica que é o gaguejar voluntariamente. É contra-intuitivo. Como é que você vai gaguejar voluntariamente para ajudar você a gaguejar menos? Né? Mas ajuda, né? A dessensibilização. Então, nem tudo na realidade humana é tão objetivo quanto parece. E eu acho que seria interessante, então, o autor termina assim, então, que há sim a possibilidade de amar a sua gagueira, e eu deixo assim, então, para aqueles que ainda isso soa como sendo contra-intuitivo, que não precisa ser. Então, assim eu finalizo então a minha interpretação do primeiro capítulo com os meus aportes pessoais e aí então continuo depois no segundo capítulo. Até mais e obrigado pela atenção.